Jornal em Revista de Imprensa Internacional desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Vamos começar por olhar para a capa do jornal A Bola, com os grandes destaques deste dia e com o empate do Benfica em casa do Famalicão, que mesmo assim garantiu a presença das Águias no Jamor. Águias garantem presença na final depois de penar no Minho, Taça do Sofrimento. Hoje joga também o Futebol Clube do Porto diante do Académico Viseu, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. E Sérgio Conceição diz querer tapar o sol com a peneira em relação às declarações do Benfica, ataque ao Jamor com Nakajima. Já também em relação ao Futebol Clube do Porto, mas com Iker Casillas, que avança para a Federação Espanhola, prestes a anunciar a candidatura à presidência do órgão espanhol. No Sporting, a mesa da Assembleia Geral trava a AG por irregularidades formais. A decisão foi tomada por unanimidade. Mathieu vai parar um mês por causa da lesão no tendão de Aquiles. E no Sporting de Braga, miúdos acusam Leões de vitimização, Sporting favorecido pelas arbitragens. São então os destaques desta capa do jornal A Bola, e connosco está o Miguel Cardoso Pereira. Olá, Miguel, bem-vindo a mais uma edição. Vamos começar por olhar para esta capa e para este empate, para esta presença sofrida, sim, como diz na capa. Como é que viste este encontro e o que é que pareceu deste Benfica? Acho que vi como toda a gente, quer dizer, não há propriamente muitas maneiras de ver um jogo com este tipo de características. O Famalicão foi melhor do que o Benfica, fez mais remates, os dados estatísticos, que, se é verdade que na maior parte das vezes e muitas vezes podem até ser enganadores, penso que desta feita não o foram. O Famalicão merecia ter vencido. Penso que inclusivamente não é arriscado dizer que, pensando também no jogo do Estádio da Luz, ficaria talvez melhor até ao Famalicão do que propriamente ao Benfica estar na final da Taça. O Famalicão jogou melhor, o Benfica amedrontou-se mesmo jogando em casa, e ontem, sobretudo na segunda parte, sentiu grandes dificuldades. De resto, o próprio treinador do Benfica admitiu que o Benfica foi encostado às cordas, nas palavras do próprio, e isso significa evidentemente alguma surpresa, diria, porque o Benfica é potencialmente uma equipa melhor, é o líder do campeonato. Falamos de um Famalicão que tem evidentemente muito mais fragilidades. Não é absolutamente surpreendente, porque estamos a falar realmente de uma equipa que, mesmo na Liga, o Famalicão tem marcado muitos golos, é de resto um dos melhores ataques da prova, e nesse sentido tem demonstrado repetidas vezes capacidade para fazer jogos como estes que fez com o Benfica. A equipa do Bruno Lage pareceu realmente cansada, quer do ponto de vista físico, quer também do ponto de vista psicológico, ainda que isto evidentemente seja difícil de medir, mas não é absurdo concluí-lo depois do jogo com o Porto, que isto possa realmente ter tido um efeito na equipa. E é o Benfica a atravessar nesta altura um momento de alguma fragilidade. É verdade que tudo isto que eu acabei de dizer pode ser contrariado com dois factos que são factos, portanto, e nesse sentido não podem sequer ser discutidos. O Benfica lidera o campeonato, não com 7, mas ainda assim lidera com 4 pontos, o que é uma vantagem confortável no início da segunda volta. E apesar de não ter sido melhor equipa do que o Famalicão nestes dois jogos que fez da meia-final da Taça de Portugal, venceu um em casa e empatou o outro, e portanto está na final da prova, e não pode também dizer-se que isso seja injusto. O que eu queria dizer, elogiando o Famalicão, dizendo era apenas que realmente o Famalicão poderia também estar na final da Taça de Portugal, porque fez dois jogos que o teriam justificado. E eu, enquanto conversávamos, estava aqui muito rapidamente a olhar para a página 3, para este grafismo com os remates à baliza, portanto, que é realmente algo que normalmente se vê ao contrário, portanto, quando uma equipa grande joga com uma equipa pequena, mas os remates do lado esquerdo são, portanto, os da baliza do Famalicão, e os remates do lado direito são os da baliza do Benfica, ou melhor, ao contrário, os remates do Famalicão à baliza do Benfica do lado esquerdo, e o contrário do lado direito, e por aqui se percebe que o Famalicão realmente rematou muito mais vezes, fez na verdade 18 remates contra apenas 7 do Benfica, teve mais bola, teve o mesmo número de pontapés de canto, foi uma equipa muito mais presente no jogo do que propriamente o Benfica, e teria também sido um justíssimo participante da final da Taça de Portugal. Portanto, é claramente um Benfica, nesta altura, a atravessar um momento de alguma instabilidade. Normalmente as grandes equipas conseguem reagir bem a estas situações. Por aquilo que se conhece do futebol português, creio que o Benfica também será capaz de reagir bem a estas situações, até porque nenhuma delas é, como disse, comprometedora para o que quer que seja da temporada. O facto de ser a segunda a duas mãos altera também um pouco aqui
forma como as equipas entram em campo. Sim, o Benfica entrou com alguma cautela, porque não precisava de vencer o jogo, mas enfim, também não me parece que pudesse fazê-lo durante o jogo todo, porque a dada altura o Famalicão, que jogava realmente um momento histórico, iria seguramente apertar, como fez, e portanto o Benfica nesse sentido não poderia sujeitar-se a defender. Acho que do ponto de vista de princípio não deveria sequer fazê-lo nunca. Portanto, uma equipa como o Benfica tem a obrigação de, mesmo não precisando de ganhar, jogar para ganhar. Portanto, não pode jogar com meias medidas e com comportamentos um pouco mais tímidos. Fazendo, demonstra, mesmo que a estratégia resulte, no final, não tendo perdido o jogo, demonstra sinal de alguma fragilidade e de alguma, como se diz, falta de confiança. Claro, e para quem gosta do futebol, gosta de o ver sempre com energia, não é sempre com essa vontade de entrar em campo com força. Miguel, vamos deixar Portugal por enquanto, não é? Vamos começar esta viagem pela revista de imprensa internacional. Vamos começar por onde? Com certeza. Eu sugeria que começássemos com a capa do L'Équipe, que alude, portanto, a um jogo grande hoje. É um jogo dos quartos de final da Taça de França, Lyon-Marselha, 2 Olympiques, e, portanto, sem lugar para 2, evidentemente. Não é propriamente, enfim, uma escolha, uma expressão muito surpreendente. O que está aqui em causa, portanto, é a equipa de André Vilas Boas, o Marselha, que vai, curiosamente, testar aqui a invencibilidade, ou seja, a equipa deste treinador português não perde há 16 jogos. Em todo o caso, o Marselha não vence em Lyon, portanto, comprovando-se que é um palco difícil para estas duas equipas históricas do campeonato francês desde 2007, ou seja, há claramente aqui uma dificuldade acrescida, até uma certa rivalidade, claro. O Marselha tem também vários jogadores lesionados e o André Vilas Boas teve inclusivamente de chamar um jogador de 16 anos, um médio chamado Bertelli, que nunca jogou na equipa principal e, portanto, isto acaba por provar que realmente a equipa... O Lyon também tem alguns lesionados e, nesse sentido, será um jogo um pouco a meio gasto. De qualquer das formas, é um jogo particularmente interessante de seguir em França, mesmo na taça, e veremos então quem vai passar às meias finais, sabendo, como diz o L'Équipe, que não há lugar para 2. Pois, claro, ainda na capa do L'Équipe, repara em como também tem destaque a lesão do Dembélé, da qual, curiosamente, já falámos aqui ontem, porque é um internacional francês e porque, estando comprovado uma ausência de 6 meses por força de uma ruptura no tendão da coxa direita, ou seja, uma lesão grave que implica o afastamento para o resto da temporada. De resto, ontem já se admitia que isso fosse realmente o cenário mais certo. Ele foi operado na Finlândia e comprovou-se então este tempo de paragem e, portanto, a incapacidade também para representar a França no Campeonato do Mundo, e é claramente uma baixa grande para o Barcelona, no Campeonato da Europa, para o Barcelona e para a França, evidentemente. Ainda na capa do L'Équipe, uma notícia muito importante, ou seja, não é bem uma notícia, acaba por ser a continuidade de uma reportagem que tem a ver com testemunhos de casos, testemunhos de vítimas de violência sexual sobre atletas de várias modalidades, franceses, francófonos, num sentido um pouco mais lato. Desta feita, a acusação é feita com grande destaque pela ex-patinadora artística belga Nancy Sophie, que diz ter sido abusada pelo treinador Jacques Morozek, um francês, ex-campeão nacional, durante 4 anos. Ou seja, por aqui se percebe realmente a importância do que está aqui em causa. Este assunto não me passou despercebido, porque eu li, já agora recordo, a edição do L'Équipe do dia 29 de janeiro, cuja capa eu trago aqui mais uma vez, porque foi particularmente importante neste dia e teve eco, enfim, particularmente na França, mas não apenas, e portanto que alertava já aqui para esta ideia de fim de silêncio, fim enfim, de pacto de silêncio, de obrigação de silêncio. Era uma espécie de convite a testemunhos de atletas que tivessem sido vítimas destes crimes e de anúncio de várias reportagens que iriam ser publicadas desde este dia 29 de janeiro em diante, portanto, confirmando, tem sido ciclicamente apresentado material novo a respeito destas reportagens particularmente extensas e que incluem, portanto, testemunhos de atletas francesas de várias modalidades, particularmente de patinagem, de natação
e de ténis que se queixaram de abusos sexuais, na maior parte dos casos, de treinadores durante alguns anos. Um assunto evidentemente muito sério e é também, até porque é uma polémica que está perfeitamente encaixada no nosso tempo e que alude a outros casos, particularmente na ginástica dos Estados Unidos, da qual a Simone Biles foi claramente também uma das vítimas, e com aquele médico Larry Nassar, que foi durante muitos anos o médico da seleção americana de ginástica e que está preso também por um número muito grande de crimes e que vai continuar preso para o resto da vida, que depois também esteve relacionado com o movimento Me Too, que de certa forma esteve mais relacionado com outras artes e não apenas com outros fenómenos culturais e não apenas com o desporto, mas que também trouxe muitos casos a público, e mesmo no futebol, também no que diz respeito a jovens, no futebol inglês, ainda decorre também por força de investigações lançadas pelos jornais e só depois acompanhadas pela polícia, particularmente pelo jornal Telegraph, que desde 2006 a esta parte também ciclicamente tem apresentado casos de jovens, em alguns casos homens agora, mas que nos tempos em que eram jovens futebolistas, nos anos 80 e nos anos 90, também se queixaram de abusos no âmbito das equipas de futebol que representavam na altura, equipas de futebol de miúdos. Ou seja, por tudo isto se percebe que realmente este tipo de trabalhos são historicamente importantes, porque permitem realmente que novos casos e novos testemunhos e novas queixas e novas acusações, depois evidentemente vão ter os acusados, evidentemente que vão ter as suas possibilidades para se defenderem nos locais próprios, mas estes assuntos são inquestionavelmente importantes e estão a marcar a atualidade desportiva deste nosso tempo também, com focos que vão surgindo aqui e ali, um pouco por todo o mundo. Ainda em França, deixando este assunto para trás, no Le Figaro, uma página inteira analisando também uma alteração estrutural, ao fim e ao cabo, do próprio desporto francês, mas que me parece importante destacar. Repara como o Le Figaro dedica toda a página, porque só tem uma página desportiva por dia, dedica hoje inteiramente a esse assunto. O que se passa é que o Ministério do Desporto francês decidiu regulamentar o MMA, portanto, que é a sigla inglesa para artes marciais mistas, que é uma modalidade particularmente polémica, que também tem alguns atletas franceses de elite, mas no território francês não é legal praticar esta modalidade. Enfim, as razões apontadas têm sido sobretudo relacionadas com o próprio octógono do ringue, portanto, que tem umas barras em vez de ter as cordas, portanto, tem umas estruturas fixas de metal, que permite, de certa forma, mais violência, porque permite encurralar um adversário num canto, e depois porque implica uma série de técnicas de combate de várias modalidades, desde logo os joelhos e as cotoveladas, que são particularmente perigosos e proibidos mesmo em território francês, noutras modalidades também, e, portanto, como é um desporto particularmente violento, tem sempre sofrido destas dificuldades de enquadramento. Em território tem-se tornado muito popular por causa do campeonato da UFC, portanto, que tem, de certa forma, tornado muito mais comercial esta modalidade particularmente violenta, e feito, enfim, crescer também alguns nomes particularmente heroicos e muito importantes do ponto de vista desportivo, desde logo o Conor McGregor, que é o que vemos ali com aquele salto de joelho, e, portanto, o que está aqui em causa é realmente um novo enquadramento em França, ou seja, a modalidade vai ser agora legalizada. Só a Noruega que ainda não o permite, e também não parece que tenha intenção de o permitir brevemente, no que diz respeito ao território europeu, e, portanto, a modalidade vai para já ser enquadrada na Federação Francesa de Boxe, portanto, por uma questão de proximidade, mas falamos evidentemente de uma modalidade muito perigosa, e na qual inclusivamente faleceu há poucos anos um lutador português, o João Carvalho, com 28 anos, que morreu pouco depois foi em 2016, não estou a ver. 3 anos, ele faleceu com 28 anos, depois de um combate em Dublin, morreu depois no hospital por lesões decorrentes do combate. É claramente um desporto extraordinariamente perigoso e por isso levanta evidentemente tantas questões, sobretudo porque as regras acabam por também ser, enfim, não quero dizer insistentes, porque há realmente coisas no MMA que não se podem fazer. Sim, mas é muito livre, exatamente, não é? Mas como mistura regras de vários desportos de combate e de várias artes marciais, acabam as regras por reduzir-se a coisas muito simples, como algumas coisas que não podem ser feitas: pancadas no pescoço, pancadas na nuca, introdução de dedos nos orifícios da cara, enfim, agarrar cabelos, se os houver, portanto, pancadas nos genitais, ou seja, essas coisas que são um pouco mais destruidoras logo à partida estão proibidas, mas a partir daí vale realmente tudo, até como também a modalidade acaba por ser conhecida. Agora, também vai acontecer de forma organizada em França. No Brasil,
o lance tem na capa o iminente Flamengo-Fluminense para a meia-final da Taça Guanabara, com destaque aqui para os goleadores Nené e Gabriel Barbosa. Em baixo, repara, a dúvida, de certa forma ainda estranha, porque me parece persistente, ao fim e ao cabo, relativamente à continuidade do Jorge Jesus como treinador do Flamengo. Nesta altura não se fala de uma continuidade imediata, parece-me que isso está evidentemente resolvido, mas de uma continuidade ao nível do projeto. Portanto, o Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, quer contar com o treinador português até a final do mandato, o que não é propriamente surpreendente, atendendo à qualidade do trabalho do Jorge Jesus e aos ótimos resultados que tem conseguido até agora. De qualquer das formas, para o Jorge Jesus, parece-me que falhou aqui um momento qualquer não sei exatamente porquê, eventualmente até por vontade do próprio, não sei, de salto para um grande clube europeu, ou pelo menos para um grande de segunda linha do futebol europeu, e creio que a oportunidade teria sido neste o último defesa, teria sido uma oportunidade ideal, não quer dizer que outras não possam surgir, mas parece-me que faltou qualquer coisa para que essa transição se tenha dado, e eu sinceramente fiquei surpreendido com este regresso, ou melhor, com esta continuidade do Jorge Jesus no Flamengo nesta altura. Jorge Jesus, de resto, que já ontem estava em destaque também neste jornal, acabámos por não falar disso, porque ele está então na corrida por 3 taças em apenas 16 dias. A Supercopa, que é a supertaça normal, portanto, entre o campeão e o vencedor da Taça Brasileira, a Recopa, que equivale então à Supertaça Europeia, que vai disputar por força de ter vencido a Libertadores, e também a tal Taça Guanabara, da qual falámos ainda agora, que é um torneio do Rio de Janeiro, que vai jogar então com o Fluminense. O Jorge Jesus andará seguramente radiante com todas estas possibilidades de conquistar novos troféus, ao que ele, evidentemente, está habituado. Ainda um outro nome na capa dos jornais brasileiros, também no lance, um nome familiar, o Paulo Autuori, que trabalhou em Portugal nos anos 90, sobretudo, no Marítimo, no Nacional, no Vitória de Guimarães, no Benfica também, e que depois tem feito, sobretudo, a carreira no Brasil, noutros países também, mas no Brasil. E ele agora vai voltar a treinar o Flamengo. Dizia aqui que ele estava perto de voltar, mas uma notícia desta manhã, portanto, dá conta de que ele já aceitou o convite e, portanto, vai mesmo treinar o Botafogo, onde ele já tinha sido campeão nos anos 90. Aos 63 anos, a história do Paulo Autuori acaba por ser um pouco curiosa, porque ele, há 2 ou 3 anos, tinha dito que não queria treinar mais clubes brasileiros, que estava disponível para trabalhar com clubes brasileiros, mas como diretor desportivo, enfim, como representante, digamos assim, fazer um trabalho mais de escritório e não de campo. Fez trabalho de campo na Bulgária, na Colômbia também, mas no que diz respeito a clubes brasileiros não queria fazer mais, não queria voltar a vestir o fato de treino. Parece que não resistiu. Afinal, parece que voltou a sentir saudades. É claramente um treinador de nível também. Sim, e há pouco elogiávamos o Jorge Jesus pela vitória na Libertadores. O próprio Paulo Autuori também venceu o Libertadores por 2 vezes, pelo Cruzeiro em 1997 e pelo São Paulo em 2005. Sim. E também pelo São Paulo foi campeão do mundo de clubes, ou seja, estamos aqui também a falar, claro, de um treinador de elite. Já agora no Brasil, antes de voltarmos à Europa, recomendo 2 textos sobre o mesmo assunto. Um na Folha de São Paulo, escrito pelo Marcos Eduardo Neves, autor da biografia Nunca Houve um Homem como o Heleno, e outro no jornal A Bola, precisamente na edição de hoje, do nosso brilhante João Almeida Moreira, correspondente no Brasil, que recorda a quem sabia e que ensina quem não sabia quem foi Heleno de Freitas, portanto, esta figura histórica do futebol brasileiro, que faleceu aos 39 anos, portanto muito novo, em 1950, ou seja, estamos aqui a falar já de uma figura antiga, uma lenda do futebol brasileiro, daqueles que, como costuma dizer, se vivem muito depressa e muito bem. Este terá sido caso. Eu vou citar aqui um pouco daquilo que se diz dele nestes textos, particularmente neste da Folha de São Paulo. Sem espaço, porque é uma boa apresentação, e eu dificilmente faria melhor, sem espaço no futebol, cito, sem espaço no futebol moderno de hoje. Heleno de Freitas era um homem de boa família como Kaká, elegante como Zidane, culto como Tostão, político como Sócrates, irrascível como Edmundo, cabeceador como Mário Jardel, craque como Ibrahimovic, goleador como Cristiano Ronaldo, vaidoso como Beckham e, no final, absolutamente autodestrutivo, ou seja, uma vida absolutamente preenchida, cheia de qualidades. Um livro que dava um filme e que, na verdade, deu o próprio João Almeida e os meus companheiros de profissão da editoria de futebol internacional do Jornal da Bola relembram, então, este filme nas páginas de hoje, protagonizado aqui pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro, Heleno, o Príncipe Maldito. Para quem não conhece a história, parece-me absolutamente recomendável. Eu conhecia muito pouco, muito por alto, o filme não vi, mas fiquei especialmente curioso e fica então também aqui essa recomendação. Em Itália, voltando então à Europa, a Gazzetta dello Sport tem na capa a apresentação do novo carro da Ferrari para competir na Fórmula 1, chama-se SF1000, justamente porque a Ferrari vai celebrar este ano
a realização do milésimo Grande Prémio em 70 anos de Fórmula 1, e a Ferrari esteve em todos, e vão então fazer, não sei exatamente quando, mas ao longo da temporada vão cumprir então esse milésimo Grande Prémio. Segundo o diretor da marca italiana, o carro que vemos aqui nestas fotografias do site da Ferrari, o carro mantém um aspecto semelhante ao do ano passado, mas é ligeiramente mais estreito, ainda que não traga assim propriamente grandes inovações. Os pilotos da Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, que estiveram na cerimónia, que foi em Reggio Emilia, portanto uma cidade no norte de Itália histórica, e acreditam então que podem aproveitar este carro para devolver a Ferrari aos títulos, algo que não acontece então já há muitos anos, quer em construtores, quer em pilotos. A este respeito também na Fórmula 1, no Telegraph, portanto saltando aqui, dando um saltinho muito rápido para os jornais ingleses, escreve-se que por causa do vírus, o coronavírus, agora corretamente e cientificamente apelidado Covid-19, os grandes prémios da China e do Vietnã também estão em sério risco de realização, que evidentemente se compreende, e atendendo à escala do que se está a pensar, a organização de competições desportivas, por muito importantes que sejam, acaba por ser o menor de todos estes muitos problemas que todos temos visto, e que podem então implicar muitas e caras perturbações também no calendário da Fórmula 1. Ainda na capa da Gazeta dello Sport, a continuidade de dois assuntos, ao fim e ao cabo, dois dossiês de treinadores acerca dos quais também conversámos ontem. Começando pela esquerda, o SOS Sarri. Porquê? Porque o Maurizio Sarri, portanto o treinador da Juventus, foi chamado pelo Andrea Agnelli, portanto o dono da Juventus, ou o representante da família que manda na Juventus, digamos assim, e também o Fábio Paratici, portanto presidente e diretor desportivo do clube, e foi chamado, portanto, para, apesar, enfim, da explicação, portanto, recusando qualquer tipo de dramatismo, qualquer tipo de precipitação relativamente a decisões, relativamente ao cargo do treinador, que depois ficou conhecida. O que escrevem os jornais italianos é que ele foi chamado para explicar os últimos resultados. Os últimos resultados que, essencialmente, foram duas derrotas nos últimos 3 jogos, portanto, uma derrota primeiro em Nápoles e depois uma vitória em casa de Primeiro, e depois esta última derrota em Verona também, e que permitiram ao Inter apanhar então a Juventus na liderança do campeonato italiano, com tudo o que isso implica de um ponto de vista motivacional até para as próprias equipas, e então chamaram o Sarri para que ele possa explicar as razões pelas quais então não conseguiu vencer esses jogos e por que razão então deixou que o Inter se aproximasse. Será sempre difícil imaginar este tipo de conversas, portanto, um treinador que realmente tem de explicar especificamente a razão pela qual não conseguiu vencer este ou aquele jogo, terá sempre de conduzir, portanto, a questão para um lado muito técnico, se quisermos, que talvez possa não ser tão bem compreendido por parte de quem manda, por parte de quem administra. Mas a verdade é que as coisas funcionam deste modo, mesmo em clubes com este... Repara, ele não falhou um título, portanto, ele não teve uma má temporada, não está aqui a discutir a continuidade ou a renovação de um contrato, por exemplo, está a discutir a razão pela qual não venceu 2 jogos. Portanto, ou seja, e isso acabará inevitavelmente por conduzir a uma resposta que eu acho que será sempre muito técnica. De qualquer das formas, o futebol funciona realmente assim, com este nível de exigência, e o Sarri, para todos os efeitos, nem sequer estará minimamente surpreendido com estas necessidades, ao fim e ao cabo. Isto aconteceu também por essa aproximação do Inter, porque se estivesse ainda com alguma vantagem talvez pontual, não tivesse sido chamado, para a discussão, talvez não. Um outro assunto este é um pouco mais, enfim, não quero chamar-lhe absolutamente fresco, porque também não é propriamente novidade, ou seja, já há alguns meses que se dizia que o Massimiliano Allegri é um treinador com o qual o Milan espera outra vez, porque ele já trabalhou lá, para, de certa forma, não apenas treinar, mas quase que repensar o Milan, o que não é propriamente uma coisa fácil nesta altura. O Allegri está então sem clube depois de ter deixado a Juventus na final da temporada passada e surge então mais uma vez associado ao novo projeto do Milan. O que há aqui de novo, ao fim e ao cabo, é que esta associação do Allegri ao Milan estava prevista para a próxima temporada, mas por força dos maus resultados do Milan, esses sim já deixaram há muito ser
novidade. Pode haver alguma precipitação e admite-se inclusivamente que o Alegre possa começar a trabalhar, mesmo que na sombra, mais cedo do que aquilo que estava inicialmente para previsto. Repara, ontem falámos disto, mas eu penso que não é demais. Se o Alegre aceitar o convite, teremos desde 2015 Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso, Giampaolo, o Paoli, que está agora de saída porque não me parece que esteja a fazer um bom trabalho, já ontem a Gazeta dello Sport dizia que ele tinha os dias contados, e então o Alegre, ou seja, serão 9 treinadores desde 2015. Não há propriamente Milan que aguente, mesmo sendo o Milan, são realmente muitos treinadores para tão pouco tempo, ao fim e ao cabo. Claramente, também, um clube desnorteado. Exatamente, é um clube muito desnorteado, não apenas nestas questões, não apenas na questão técnica, mesmo do ponto de vista da liderança, portanto, aquelas novelas relacionadas com a saída do Berlusconi, depois os chineses, depois americanos, ou seja, foi sempre o clube que acabou por ser vítima de ser tão apetecível, digamos assim, e portanto, tem-se perdido no meio de tudo isto, e não é propriamente fácil reconstruir um clube com esta grandeza e que desceu ao fim e ao cabo tanto. O Corriere dello Sport, ainda em Itália, claro, traz na capa também a tal apresentação do novo carro da Ferrari, que é hoje um tema recorrente nos jornais italianos, não apenas nos jornais desportivos, de resto. Hoje há então um Inter-Nápoles para as meias finais, para a primeira mão da meia-final de uma das meias-finais da Taça de Itália. A outra meia-final será entre o Milan, justamente, e os Juventus, que vai então disputar-se amanhã. Repara como há aqui um outro dado a acrescentar àquela questão do Sarri e da Juventus. Eu vou trazer aqui uma imagem uma imagem ampliada da capa, o Guardiola, que surge como alternativa a Sarri já para a próxima época. De certa forma não é propriamente uma notícia que se dá, é quase que um eco meio tímido, enfim, meio escondido, porque parece aqui um pouco dissimulado na primeira página, de informações que ontem circulavam, sobretudo em Inglaterra, e que davam conta, portanto, também de uma previsão de final de ciclo para a passagem do Pep Guardiola pelo Manchester City, e, portanto, isso poderia levá-lo, desta feita, a treinar no campeonato italiano. Veremos. Parece-te, Miguel, que Guardiola deixa a Premier League e deixa o City? Eu acho que não, acho que não faz grande mesmo sentido. Depois desta época em que sim, não consegue chegar parece-me tudo aos títulos. Estranhamente, o Manchester City parece-me um clube muito tranquilo, se calhar também por ser um clube mais pequeno, não esqueçamos que isto às vezes tem realmente muita importância. É verdade que estamos a falar do Manchester City, que tem uma capacidade para contratar o que quiser, do ponto de vista de jogadores, do ponto de vista de treinadores, mas do ponto de vista da história do próprio futebol inglês, é um clube se calhar de terceira ou de quarta linha. Deixou de ser, evidentemente, agora não conseguimos olhar para o Manchester City como um clube com essa dimensão, mas não é historicamente um clube com esse tipo de importância. Se compararmos o Manchester City com os outros grandes do futebol, com os grandes do futebol inglês, agora falamos dos Big Six e incluímos o Manchester City, mas na verdade esses Big Six não têm história no futebol inglês, são muito menos do que Six, portanto acaba por ser aqui uma aproximação dos tempos, e talvez por isso, sem me perder na ideia, este desire desta temporada, portanto, ter um campeonato evidentemente perdido para o Liverpool, acaba por estar a ser visto com menos agitação, se calhar até dos próprios adeptos. Estamos a falar de uma equipa que foi e que se calhar ainda é a equipa mais cara de sempre da história do futebol mundial, portanto, se compararmos todos os jogadores contratados pelo Manchester City nos últimos anos, e se lhe juntarmos ainda por cima o Guardiola, estamos a falar do grupo mais caro de sempre de uma equipa de futebol, o mais valioso de sempre. E nesse sentido, seria de esperar que houvesse mais pressão e decisões mais precipitadas numa época menos mal sucedida, como está a acontecer nesta temporada, mas a verdade é que, até pelas próprias declarações do Guardiola, as coisas têm parecido mais tranquilas do que seria de esperar, e nesse sentido não vejo que seja forçoso que ele tenha de mudar de clube na próxima temporada. Só eles saberão, mas pelo menos é o que me parece nesta altura. Ainda em Inglaterra, voltando à Inglaterra e ao Telegraph, a Liga Inglesa está à partida contra a introdução das chamadas substituições temporárias, que passarão a ser, de certa forma, decorrentes da assistência jogadores que tenham sofrido pancadas na cabeça, portanto, estão relacionadas com aquele protocolo das concussões cerebrais que já se pratica desde 2, 3 anos em quase todos os desportos profissionais na América, portanto, nos Estados Unidos, particularmente na NFL, no futebol americano, para avaliações médicas e, portanto, a introdução de um novo jogador, enquanto este que se lesionou está a ser assistido porque levou uma pancada na cabeça ou porque caiu e precisa realmente de recuperar, e para que o médico possa realmente decidir até que ponto é que ele pode ou não voltar a competir. A própria FIFA
também deverá pronunciar-se até final deste mês sobre esta questão, eventualmente admitindo a possibilidade disto passar a ser uma regra transversal, por ser decidida pela FIFA, claro, no futebol mundial. Portanto, potencialmente extensível a todas as provas organizadas pela FIFA, inclusivamente. Em causa, o que está aqui a ser discutido, até de um ponto de vista clínico, eu evidentemente não quero imiscuir-me por aí, imiscuir-me nessa questão, mas o que alguns que recusam a ideia, ou a necessidade, melhor dizendo, desta substituição defendem, alguns médicos, alguns especialistas no assunto, está ligado com a incapacidade, ou se quisermos, com a impossibilidade de perceber num espaço de 10 minutos, porque seria esse o tempo que haveria para assistir um jogador nestas circunstâncias, num espaço de 10 minutos e fora de um ambiente hospitalar, conseguir perceber até que ponto é que havia realmente ali alguma lesão que tenha sido provocada. Portanto, a partir do momento em que isso seria impossível de decidir naquela altura, a própria substituição não faria, a substituição temporária não faria sentido. Ou há uma substituição absoluta, portanto o jogador não pode voltar a entrar em campo porque há realmente o risco e é preciso preservá-lo, ou então decidir se ele pode continuar naqueles 10 minutos, naquele ambiente, não será propriamente possível, e nesse sentido a ideia da substituição temporária seria desnecessária. É isso que está, nesta altura, a ser discutido. Ainda a respeito do futebol inglês, o Mirror tem na capa o Jadon Sancho, estrela inglesa dos alemães do Dortmund, que está na mira do Chelsea e do Manchester United, escreve o jornal, um negócio que pode ser feito por 140 milhões de euros, portanto, sensivelmente 120 milhões de libras, de acordo com o que diz ali um jogador inglês, que nasceu em Londres, fez a formação no Manchester City e que o vendeu por menos de 8 milhões de euros ao Dortmund e que agora está, de certa forma, a fazer um caminho inverso. Este é um assunto interessante no USA Today, uma pequena, mas muito interessante entrevista ao Buster Douglas. Há pouco falávamos de desportos de combate. Esta é uma estrela do boxe, um aposentado pugilista que há 30 anos, portanto, a 12 de fevereiro de 1990, protagonizou aquele que terá sido um dos maiores feitos desportivos de sempre. Nocautear, portanto, vencer por KO o Mike Tyson, que era na altura o pior homem do planeta, como se dizia. Sim, foi em Tóquio, no Japão. O Tyson era invencível na altura e perdeu por KO. Este Buster Douglas era um desconhecido. Vemos aqui, portanto, a continuidade da reportagem. Este Buster Douglas era um desconhecido que roubou, então, o título de pesados. Na altura, o Tyson estava, basicamente, a fazer este combate como se fosse um treino para o combate que depois ia fazer com o Evander Holyfield e acabou por perder. Vemos aqui o Tyson no chão, o Buster Douglas lá ao fundo, uma imagem histórica, ao fim e ao cabo. O Buster Douglas, nesta entrevista ao USA Today, diz que foi a prova de que a motivação também ganha, de que a desconcentração e a confiança do adversário muitas vezes podem ser uma vantagem nossa. Portanto, este claramente um momento marcante que o USA Today recordou de forma cirúrgica, portanto, 30 anos depois de ter ocorrido. Ainda já agora, diz-me que temos 3 minutos. 3 minutos. Esta história parece-me interessante. Vem no Washington Post. A editoria de desporto tem esta capa com uma ótima reportagem sobre, que depois é evidentemente desenvolvida com mais espaço, sobre a tecnologia no desporto e a forma como pode tornar alguns resultados injustos. Em causa estão sobretudo os ténis de uma conhecida marca desportiva. Vemos-los aqui na mão do atleta Kipchoge, que naquele histórico exercício de há poucas semanas, um mês e tal, 2 meses, portanto, conseguiu correr uma maratona em menos de 2 horas, algo que nunca tinha sido feito. Ele fez-lo na altura de uma forma controlada, digamos assim, fora de um ambiente normal de uma corrida. Enfim, teve lebres durante todo o percurso, utilizou equipamento especial, particularmente estes ténis. O próprio percurso também foi, de certa forma, suavizado para que isso fosse possível. Em todo o caso, o que se conseguiu ali foi um feito que não foi apenas desportivo, foi humano, porque há realmente aqui uma nova demonstração da capacidade humana, e nestas alturas as discussões são muito interessantes, enfim, porque tenta-se perceber sempre o que é que tem mais influência, se é o nível do treino, se são as ajudas, se são o próprio equipamento desportivo, e há muita gente nesta altura a discutir até que ponto é que os próprios ténis, ao fim e ao cabo desta marca desportiva, estão a tornar as coisas particularmente injustas. Eu acho que acaba por ser uma falsa questão, porque ao fim e ao cabo as questões tecnológicas também fazem parte do desporto. Há pouco falávamos da Fórmula 1, enfim, poucas modalidades desportivas implicarão tanta diferença de uns competidores para outros do que aquelas que ocorrem sobre motores e, portanto, nas quais a engenharia e a capacidade de quem cria os carros ou as motos acaba por... A competição é essa, exatamente, não é? Ou seja, há pilotos que se não têm nenhuma hipótese de ganhar naquele tipo de veículos, só o teriam noutro tipo de veículos com a mesma capacidade. E, portanto, estas coisas acabam por... O atletismo, ao fim e ao cabo, acaba por me parecer o mais justo de todos, porque é aquele que, à partida, implica menos tecnologia, pelo menos nestas provas mais individualizadas, como é evidente. De qualquer das formas, isto é um assunto muito interessante. Já agora, para quem, só para terminar a ideia, para quem se interessar muito sobre o assunto, até porque eu acho que é interessante relacioná-lo com um podcast que eu ouvi há relativamente pouco tempo, que se chama
Barefoot Running, portanto, correr descalço, é de um podcast que é relativamente famoso, chamado Stuff You Should Know, portanto, coisas que devias saber, e que precisamente se centra sobre as vantagens de correr descalço e justamente a ideia contrária destas vantagens tecnológicas destes ténis, desta marca desportiva, ou seja, que quanto mais artilhados, digamos assim, aqui entre aspas, forem realmente os ténis, for realmente o calçado, menor é a capacidade do atleta e, portanto, aquilo que se recomenda é que os ténis sejam o mais simples possíveis, o mais anatómicos possível, se quisermos, e, portanto, por aqui se percebe como realmente é muito interessante discutir estas coisas e comparando realmente as perspectivas. Temos Fica então a recomendação para o podcast, quem quiser ouvir. Muito obrigada, sim, Miguel. Ficamos então com o atletismo e com esta história da tecnologia que ainda tem muito para nos contar, temos muito para observar. Muito obrigada, Miguel, pela tua presença nesta edição. Ponto final na revista de imprensa internacional. Tenham um ótimo dia.